E aí, pessoal, aqui é a Gai Gaia. Caso vocês não saibam, sou o novo autoproclamado presidente do Brasil. Já que a Sociedade Abreu pode, por que não? Todo mundo pode agora se autoproclamar presidente. Eu fiz até vídeo sobre isso. Mas enfim, brincadeiras à parte. Hoje nós vamos falar aqui sobre Yuval Noah Harari. Não sei se é exatamente assim que pronuncia o nome dele, visto que eu não sei hebraico. Mas o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que eu pretendo dar uma lida rápida assim, no começo dele, aí comentar. E também comentar um pouco sobre Yuval, porque foi um dos pedidos. Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma página no Apoia-se para quem quiser apoiar o meu canal e me ajudar e investir no meu trabalho. Eu tenho agora um apoiador que ele pediu, que ele recomendou que eu lesse sobre Yuval, que é uma pessoa que eu tenho um conhecimento bem pequeno, mas ele tem umas ideias muito interessantes. Então, agradeço pela recomendação, agradeço pelo apoio. Quem quiser também apoiar, pode me apoiar aqui. Também pode fazer doações. Tem aqui na minha página, no meu canal do YouTube, tem o link para doações. E também pode vir participar nas discussões comigo no Discord. Então, vocês podem vir participar, podem fazer parte aqui da experiência e se divertir comigo. Mas, voltando aqui, e já agradecendo, porque o objetivo desse canal é realmente fazer um apanhado crítico, pensar, para que nós pensemos. Eu acredito que esse canal está ajudando pessoas a terem um pensamento mais crítico. Então, agradeço a ele, que inclusive só quer que eu chame ele de The First. Tudo bem. Então eu agradeço a The First. Muito bem, vamos voltar aqui. Antes de começar a ler o Sapiens, a gente vai ler só um pouquinho. Gostaria de apontar, tem na Wikipédia dele vários dos artigos, que é muito interessante. Que qualquer um pode dar uma olhada. Eu vi na Wikipédia que é o primeiro passo para você ver sobre o cara. E na Wikipédia nós temos dois artigos muito interessantes, que é inclusive sobre coisas que eu comento hoje em dia, sobre como hoje em dia existe um mito da liberdade e um mito do livre-arbítrio, porque atualmente é possível controlar os pensamentos sem massas com ferramentas na internet. E é algo que eu já venho falando e comentando há algum tempo, desde a eleição de Trump. Então nós estamos vivendo numa época de falsa liberdade. Ele comenta isso aqui de forma interessante, depois eu vou abordar este artigo dele. E ele também fala isso aqui que é muito legal, que é como vai ser o trabalho em 2050 ou para cima, quando nós literalmente tivermos robôs que podem fazer praticamente tudo que os seres humanos fazem. Como é que vai ser a vida em 2050 e como nós podemos nos preparar para isso. Curiosamente, sobre Yuval, é mais interessante, os artigos dele são mais interessantes do que o livro. E a gente vai dar uma lida. De forma geral, como sempre eu faço quando eu leio esses livros. Eu vou ler, analisar os argumentos, mas também vou analisar a construção discursiva do cara. Em quem ele se baseia, qual é o objetivo ideológico dele. Porque o Yuval, ele tem alguns tendencionismos ideológicos, como todo mundo. Eu também tenho os meus. Você que está me ouvindo também tem os teus. E é basicamente isso. Eu não conheço essa tradutora, mas vamos continuar. Ele bota em memória do meu pai, Shomo Harari, com amor. E nós vamos aqui com a cronologia. Já nesse primeiro momento, deixa eu aproximar para vocês darem uma olhada melhor. Já na cronologia nós vemos umas coisas curiosas. Lembrando que isso aqui é uma tradução, não é a palavra do cara. Então não dá para saber se é exatamente, obviamente não é exatamente o que ele falou, já que toda tradução implica em autoria, mas nós podemos pelo menos imaginar que está aproximado. Então vamos lá. Primeiro, só que nós vemos uma noção não criacionista da Terra, a Terra com a existência com 14 bilhões de anos e não apenas alguns milhões, como o pessoal religioso, especialmente judaico-cristão, acredita. Além disso, nós vemos que ele botou uma cronologia de maneira telologista, de finalização normal. E aí, surgimento dos organismos, últimos ancestrais em comum com os humanos e chimpanzés, evolução do gênero Homo na África. Aí você vai vendo que é bem interessante a colocação, revolução cognitiva, e aqui nós começamos a ver as colocações. Ele coloca que a linguagem ficcional começa em 70 mil anos atrás. Depois a gente vai ver se ele realmente baliza isso com referencial, porque é muito difícil você citar uma coisa dessas. A maior revolução da humanidade foi o surgimento da linguagem. Inclusive, para quem não sabe, de neurolinguística, etc., o que acontece é o seguinte, e sendo formado na área não de neurolinguística, mas de letras, eu posso dizer que, inclusive, você pode procurar uma coisa chamada crianças selvagens, feral children, que você vai ver uma coisa curiosa.
as pessoas que não aprendem a falar, as crianças que não têm acesso à linguagem, elas não conseguem desenvolver aquilo que nós consideramos como civilização, entre aspas. Em outras palavras, a criança sempre vai parecer um animal. E depois de certa idade, ela não consegue mais aprender linguagem e ela fica para sempre como um animal. Então, a linguagem é o grande diferenciador do ser humano dos animais. Porque um ser humano que não aprende linguagem, ele fica muito próximo dos animais. É muito curioso. Então, extinção da megafauna, extinção do Neanderthal, sapiens, extinção do Homo florensis, é a única espécie sobrevivente. E a gente está vendo aqui, interessante, mas tem uma coisa curiosa. Invenção da moeda, Império Acádio, Islamismo, Revolução Científica, Humanidade de Mitos e Ignorância. Aqui, reparem que mesmo numa cronologia nós podemos ver uma colocação tendenciosa ou ideológica diretamente, de maneira bastante gritante. Por quê? Primeiro, toda a cronologia implica em elencar os fatos que você acha mais relevantes. Nós podemos ver aqui a invenção da moeda como algo mais relevante. Primeiros reinos, sistemas de escrita. Não estou dizendo que não é relevante, eu estou dizendo que quando nós fazemos uma leitura crítica, além de vermos a argumentação da pessoa, nós também temos que tentar procurar quais são as fundamentações teóricas e ideológicas que determinam sua obra. E como esse canal é um canal de pensamento crítico, nós temos que pensar nisso. Então repara, a humanidade admite sua ignorância e começa a conquistar a América e os oceanos. Toda essa frase aqui é extremamente ideológica. Primeiro, a humanidade admite sua ignorância. Repara que ele coloca de tal forma que as pessoas finalmente perceberam que não sabiam das coisas e foi só através da Revolução Científica que começou a se deixar de ser ignorante. Vocês percebem que aqui há um peso enorme no pensamento científico moderno, desconsiderando, por exemplo, as ciências antigas, desconsiderando o pensamento filosófico grego, desconsiderando as outras ciências. Repara aqui que há um peso muito grande na supremacia da ciência moderna, e também uma colocação bem mitológica. A humanidade admite sua ignorância. Parece que é uma historinha mitológica, bonita, que a humanidade percebeu que estava em falha, quase como um pecado, o que remete ao fato dele ser judeu. Eu ia falar judaico. Pelo menos eu presumo que ele seja, visto que ele mora em Israel e quase toda a população o é. Então reparem, a história quase que mitológica, religiosa que há nessa cronologia. Além disso, é importante que nós percebamos uma coisa bem direta. A maneira como isso aqui está escrito é como se a humanidade fosse uma coisa só. Repara, ele colocou, começa a conquistar as Américas e os oceanos. A humanidade começa a conquistar a América e os oceanos. Não, já existia seres humanos lá. Na América, nos oceanos, não. Só nas ilhas, mas enfim. Já existia seres humanos nas Américas. Só que ele está colocando a humanidade, percebam que da maneira como está colocado, a humanidade é apenas o pessoal da Europa. É o pessoal do, entre aspas, velho continente. Porque quem estava lá não é humano. Vocês estão percebendo o problema dessa colocação? Isso aí é para nós percebermos. Esse cara, ele é com foco na cultura ocidental, ele só considera principalmente a cultura ocidental, ele em detrimento das outras. Reparam isso? Reparam, o Império Persa, até o Império Persa foi um meio oriente, meio oriental. Meio oriental, meio ocidental. Então, repara que ele tem muitos universalismos nessa cronologia que demonstra quais são as ideologias desse cara. Demonstram umas ideias de uma unidade do ser humano, de uma unidade do que é ser humano. É muito interessante. Até a maneira como ele escreve. Os humanos transcendem os limites do planeta Terra. Essa é uma descrição bastante religiosa, bastante literária. Não é uma descrição muito científica. Novamente, esse livro é um daqueles livros folhetins que não tem a intenção de ser um livro pesado, um livro forte acadêmico. Não é isso. Vocês estão entendendo? Então não tem problema ele escrever assim. Mas o objetivo é que nós percebamos a construção ideológica de um livro. Vamos ler só um pouquinho do livro? Só um pouquinho. Vamos ler... vamos ver até que página nós podemos ler.
Vamos ler até Esqueleto no Armário. Então, vamos ler essa primeira parte aqui, para nós vermos a escrita e a maneira como é feito. Repara, aqui está a Revolução Cognitiva, marca de uma mão humana de cerca de 30 mil anos atrás na parede da caverna de Chauvet-Pont-d'Arc, no sul da França. Alguém tentou dizer estive aqui. Reparem a maneira de escrever desse cara. É uma maneira de escrever episódica, uma maneira narrativa, uma maneira literária. Ele está escrevendo aqui, isso é importante. Nós não podemos analisar e criticar esse livro como, por exemplo, um artigo científico sério. Nós temos que lê-lo como um texto direcionado para leigos, que tem que ter uma linguagem mais simples. É assim que é este livro. E também vendo o tipo de colocação, o tipo de marcação que ele está fazendo. Esse tipo de colocação aqui, alguém tentou dizer estive aqui, sendo que ele é um professor de história, é uma visão da história leve, mais ou menos moderna, em que se baseia nos estudos da história escrita... como é que é o nome daquele cara, do texto do cara? É a história escrita por baixo, eu acho que esse é o nome do texto. Que é um texto que marcou o estudo das histórias, do estudo da história na década de 50. Que começou a tentar colocar o indivíduo na história como uma pessoa atuante. Reparem que dá para ver qual é o viés ideológico que liga as pessoas. Estou falando aqui ideologia no termo amplo, não como se fosse uma coisa ruim. Todos nós temos ideologias. Um animal insignificante. Reparem, há um discurso quase que messiânico nesse texto. Lembrando que ele é uma pessoa religiosa. Possivelmente religiosa, pelo menos. Um animal insignificante. A noção... Porque a noção da insignificância é considerada como uma virtude nas religiões judaico-cristãs, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. É importante perceber o tipo de escrita, cada palavra expressa, reflete o pensamento de seu autor. Então, há cerca de 13,5 bilhões de anos, a matéria, a energia, o tempo e o espaço surgiram naquilo que é conhecido como Big Bang. A história dessas características fundamentais do nosso universo é denominada física. Uma visão bastante direta e simples de física, aceitável. Por volta de 300 mil anos após seu surgimento, a matéria e a energia começaram a se aglutinar em estruturas complexas chamadas átomos, que então se combinaram com moléculas. A história dos átomos, das moléculas e das interações é denominada química. Um texto bastante direto, bonito, lembra um pouco textos didáticos do ensino médio, muito interessante. Há cerca de 3,8 bilhões de anos, em um planeta chamado Terra, certas moléculas se combinaram, formaram partículas grandes complexas, na história dos organismos denominada biologia. Bonito. Reparem que ele é um acadêmico com foco na ciência, onde ele colocou a ciência como um grande motor que tirou a humanidade da ignorância. Vocês estão reparando isso? Leitura de discurso. Quando ele coloca grande foco na ciência como aquilo que tirou a humanidade da ignorância, ele está dando... Repare que ele está descrevendo fenômenos naturais de determinação absoluta, como o surgimento do espaço, do surgimento da matéria, da energia, e está dando nomes da nossa ciência contemporânea a isso. Isso é importante para nós vermos a construção discursiva e ideológica do livro. É muito interessante, porque de um ponto até mesmo de coesão, esse texto está muito bem escrito. O cara, ele é um cientificista, então ele está utilizando de maneira bastante direta, dando aos fenômenos do universo uma colocação direta com as principais ciências. Há cerca de 70 mil anos, organismos pertencentes à espécie Homo sapiens começaram a formar estruturas ainda mais elaboradas chamadas culturas, desenvolvimento subsequente dessas culturas humanas denominado história. Aqui nós podemos ter um embate ferrenho, porque ele está chamando de história o estudo da cultura, mais ou menos. Reparem que esse tipo de pensamento vai entrar em choque com duas outras áreas da academia, a sociologia e a antropologia, que em teoria estudam isso também. Então nós temos aqui já uma coisa que, por exemplo, pensadores de outras vertentes acadêmicas poderiam falar: você está falando merda, cara. Você não pode falar que isso é história. História é outra coisa, isso aqui é sociologia, ou isso aqui é antropologia. Então é interessante, eu não estou aqui discordando, nem afirmando, nem discordando. Eu estou falando outros pontos de vista e a necessidade de nós lermos textos pensando o viés ideológico das pessoas. Mesmo livros de cunho mais científico. 3 importantes revoluções definiram o curso da história. A Revolução Cognitiva deu início à história, há 60 mil anos. A Revolução Agrícola. A Revolução Científica começou há apenas 500 anos. Pode muito bem colocar o fim da história e dar início a algo completamente diferente. O fim da história é um texto muito importante e um termo muito importante na filosofia.
O fim da história remete à ideia de que nós não a história ela é colocada como essa mudança sempre entre conflitos. O fim da história é o fim dos conflitos. Então tem inclusive um texto de acho que é Harukami, que não sei o que é Harukami, que ele fala sobre o fim da história, que é um texto muito interessante. Bem fantasioso e bizarro, mas interessante. Este livro conta com como essas três revoluções afetaram os seres humanos e os demais organismos. Reparem a beleza de um texto como esse. Quando você compara com o texto, por exemplo, de Olavo de Carvalho. O texto de Olavo de Carvalho, ele demorou 30, 40 páginas para explicar o que ele minimamente quer fazer no livro e nunca explica direito. Esse aqui, em 5 parágrafos, 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, ele resumiu a proposta e disse o que ele vai fazer nesse livro. Isto, minha gente, é um livro bem escrito. Você pode comparar absurdamente o nível de diferença que há entre as bostas de Olavo de Maralho e mesmo um livro comum, um livro do Yuval Noah. Então vamos continuar aqui. Vamos ler até, como eu falei, até Esqueleto no Armário. Se bem que já tem 15 minutos. Vamos fazer assim, pessoal. Se vocês gostaram, deem like, deem share, digam se vocês gostaram e digam se querem que eu continue essa leitura desse livro, porque nós temos outras coisas interessantes para ver sobre o Yuval, que são esses artigos dele que são ainda mais interessantes que o livro. Então nós podemos ver o artigo, que além do que é menor. Mas digam se vocês querem que continue. Novamente, vocês podem apoiar o canal. Se vocês gostarem do meu trabalho, podem apoiar. Na descrição do vídeo vai ter o meu canal, o link do Discord, doações para quem quiser doar. E agradeço ao The First por ter sido o primeiro a contribuir e as recomendações. Obrigado a todos, aqui foi Gaia, falou!